Você tem um familiar, amigo, vizinho ou conhecido com diabetes, e sempre quis entender de fato como funciona essa doença, suas causas e tratamentos. Para essas e outras perguntas, fica comigo até o final, que, garanto, você vai se surpreender. Prepare-se para o guia definitivo da diabetes. Fala galerinha do canal MedTudo, onde medimos tudo sobre a medicina. No vídeo de hoje eu preparei um conteúdo especial, bem trabalhado e simples, para você, que nunca teve tanto contato com a área médica, poder conhecer mais sobre a diabetes, que não só é uma enfermidade muito comum, como também capaz de matar 6,7 milhões de pessoas por ano no mundo. Exatamente, essa condição é bem séria. E se você quer, justamente, por isso, saber mais sobre ela, se liga, que o vídeo tá para começar. Mas antes de seguir com a primeira parte, eu preciso pedir um favor especial para você que está me assistindo. Por favor, deixa o like e se inscreve, já que isso me ajuda de um jeito que vocês não têm nem ideia. Ainda mais porque meu canal tá começando agora. É pequeno ainda. E cada espectador conta. Sem falar que vocês não vão querer perder o que vem por aí. Então deem uma força pro MedTudo. Sem mais delongas, vamos começar pelo mais importante. Ou seja, uma introdução sobre a diabetes. Eu quero trazer aqui uma série de informações para você entender de fato o que acontece com a doença. Então, primeiro de tudo, é preciso saber que tudo que comemos tem, como você já deve estar pensando, a função de nos manter vivos e saudáveis. Mas como assim? Onde quero chegar? Portanto, os macronutrientes obtidos da dieta são os responsáveis pelo bom funcionamento do corpo. Dentre esses nutrientes, se destaca um dos principais, que são os carboidratos ou, como muitos conhecem, açúcares. E por quê? Bem, são os açúcares que dão energia para o corpo. Por isso, o seu amigo que faz uma dieta muito restritiva começa a ficar mais devagar, indiferente e indisposto, pois precisamos dos carboidratos. Eles são bons. E o diabetes? Ela não é a doença em que o açúcar faz mal. Calma, senhores e senhoras, já vai fazer sentido, paciência. Aí, de um modo geral, após nos alimentarmos, esses carboidratos vão ser digeridos e absorvidos no intestino delgado, para então atingirem a corrente sanguínea que é a grande responsável pelo transporte de substâncias no nosso corpo. E como usamos os açúcares para gerar energia? Eles só são de fato úteis quando deixam a corrente sanguínea e entram dentro da célula. Mas para que consigam entrar dentro das células, é necessário a ação de um transportador de membrana, que nada mais é do que uma espécie de portão, que deixa a glicose, o açúcar, entrar no citosol celular para então produzir energia. Esse portão recebe o nome de GLUT4. Recapitulando, se é preciso tirar o açúcar que comemos do sangue e pôr para dentro das células, onde ele é consumido, precisamos romper a membrana celular dessas células, através do portão chamado GLUT4. Até aqui parece simples. Tem um portão que coloca a glicose dentro da célula, para ter o funcionamento normal do corpo. Mas e se eu te contar que nem toda célula tem esse portão já estabelecido? Na verdade, é preciso que ele seja produzido no citosol e mandado para a membrana, ou seja, a própria célula produz o GLUT4, mas apenas, e grava isso que é importante, se somente se a insulina, que é um hormônio produzido pelo seu pâncreas, se ligar ao receptor de insulina da célula e, por uma cascata de reações enzimáticas, levar à expressão de GLUT4. Então, é a insulina que definitivamente transporta a glicose sanguínea para o interior celular onde esse açúcar, digamos, é queimado para produzir energia. Isso explica o porquê do nosso corpo naturalmente liberar insulina na corrente sanguínea quando nos alimentamos, pois vai ter um pico de carboidratos, glicose que ingerimos da refeição que precisa ser consumido, tirado da corrente sanguínea, pelas células dos tecidos, e o aumento do GLUT4 feito pela insulina acarreta essa absorção fisiológica. E essa é a chave da diabetes. Problemas nesse processo causam a doença. Agora sim, estamos prontos para a próxima parte do vídeo. O que é diabetes? Guarda isso, cara, que vale ouro. Quando te falar em diabetes, a palavra diabetes lembra, significa urina muito. Por isso quem tem diabetes vai muito ao banheiro. O próprio nome da doença remete a um de seus sintomas. Ai, diabetes não é só diabetes. Existem vários tipos de diabetes, ou seja, de urinar muito. Entra, eis, a segunda palavrinha do nome da doença, que lembra outro aspecto relacionado a ela, no caso a diabetes corriqueira, e o que vamos abordar nesse vídeo é a diabetes mellitus. E mellitus te lembra o que? Mel. Exatamente, o melzinho da abelha. Que de maneira intuitiva é doce, não é mesmo? Por isso, quem tem diabetes mellitus é a pessoa que urina muito e doce. Eita! O pessoal prova a urina para saber se ela é doce. Não, claro que não. Se liga. O doce é devido ao fato de que quem tem diabetes mellitus urina muito uma urina com glicose, açúcar nela o que naturalmente não devia ocorrer. Por isso,
que é comum o banheiro das pessoas com diabetes mellitus descompensada ser repleto de formigas, já que elas são atraídas pelo açúcar da urina. Agora, só para você saber, existem outros tipos de diabetes, como a insípidos, ou seja, sem sabor, já que não tem glicose nela, a gestacional, entre outras. Mas, sempre é bom lembrar, o tema de hoje é sobre diabetes mellitus. Quem tem diabetes urina doce? Ok, entendi. Mas por quê? Para entender isso, é só lembrar que a urina nada mais é do que as impurezas filtradas do sangue pelos órgãos que são os verdadeiros filtros de café do nosso sangue, os rins. Então, se a urina tem muita glicose nela, o que não é o comum, significa que os rins não estão conseguindo filtrar o sangue e manter a glicose na circulação sanguínea. Como eu falei, o açúcar é bom para o corpo em medidas normais, pois garante energia. E por que o rim não consegue evitar a perda de glicose? Basicamente, porque ela está em excesso no sangue, tem tanto, que acaba se perdendo uma parte na urina, no intuito de eliminar o que está excessivo. Só para vocês se inteirarem, sabe quando seu conhecido diabético fura o dedo com uma agulha e mede o açúcar do sangue na maquininha? Bem, para pessoas não diabéticas, a glicose sérica, em jejum, fica em um valor de 70 a 99 miligramas. Já pro diabético, que tem excesso desse nutriente, os valores podem chegar a 200, 300 miligramas, o que quando detectado, geralmente o paciente passa mal e precisa aplicar um medicamento, que eu vou falar mais para frente, porém, basicamente, injetam insulina. Mas qual a causa desse aumento de açúcar sanguíneo? Podem ser duas a princípio. O que caracteriza o diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2? A diabetes do tipo 1 geralmente possui origens genéticas, que nascem com o enfermo e já apresenta sintomas desde criança. As pessoas com essa doença, quando não tratada, costumam, apesar do alto apetite, serem bem magras e possuírem um hálito ruim. Porque, nessas pessoas, as células beta do pâncreas, que produzem a insulina, são danificadas. Assim, a liberação desse hormônio não ocorre satisfatoriamente após as refeições. E sem a insulina, já sabe, não tem expressão do GLUT4, os portões que tiram o açúcar do sangue e põem dentro da célula. Ai, sem esse portão, a glicose, que fica naturalmente alta no sangue após nos alimentarmos, continua no sangue, causando a doença e sendo eliminada pela urina. Por isso, como esses indivíduos são incapazes de produzir insulina, seu tratamento é a injeção de insulina, que muitos aplicam de X em X horas na perna ou próximo ao umbigo, na região periumbilical e nos flancos, já que a insulina exógena precisa ser injeta por via subcutânea. E por que o tipo 1 é magro? Pois como, patologicamente, ele não produz insulina. O açúcar não é queimado para produzir energia nem armazenado como gordura. É como se as células passassem fome pois não conseguem pegar esse açúcar do sangue que, por sua vez, se perde na urina. Por isso, o corpo metaboliza lipídios ou gordura, o que, primeiro, contribui para deixar a pessoa magra e segundo, causa o mau hálito característico, com a produção de corpos cetônicos. Deve-se ficar muito atento a pessoas com o tipo 1 da doença, pois se não tratadas, podem desenvolver um quadro de cetoacidose e vier a óbito. E o tipo 2, ele é totalmente ao contrário, é um indivíduo mais gordinho que come muito também e principalmente açúcares, sendo mais comum em indivíduos mais velhos, de 40, 50 anos. Nele, não há falta de insulina produzida, mas sim, a resistência à insulina. Como assim? O nosso corpo tem a incrível capacidade de se adaptar a tudo, algo que às vezes é benéfico. Por exemplo, o pessoal da academia, de forma genérica, trabalha o músculo à exaustão e o nosso corpo, na tentativa de se adaptar a tal trabalho de levantar peso, causa hipertrofia que deixa a musculatura definida. Com a diabetes do tipo 2 é a mesma coisa. Pensa numa pessoa que está toda hora comendo e comendo, já é obesa, possui fatores de risco, como diabetes na família, não pratica atividade física e está ficando mais velha. Nessas pessoas, se desenvolve a síndrome metabólica, ou resistência à insulina. É como se o corpo liberasse tanta insulina, já que se eleva muito a glicose sanguínea a todo momento, pois se come muito, que ele se adapta a tal hormônio, se desensibilizando a sua ação e produzindo menos portões GLUT4 do que deveria produzir com a quantidade normal que é secretada de insulina. No tratamento desses doentes, é mais comum se estabelecer uma dieta equilibrada livre de carboidratos simples, como doces, refrigerantes, massas, evitando que hajam picos de glicose sérica incapazes de serem metabolizados. Em alguns casos, podem ser usados hipoglicemiantes, como o comprimido de metformina, mas o melhor tratamento é a mudança de vida e as atividades físicas, que podem se reverter o quadro da síndrome metabólica. Se você chegou até aqui, cara, garanto que já obteve muita informação, mas vamos ficar com a próxima parte, falando um pouco mais dos sintomas da diabetes e seu diagnóstico e tratamentos. A diabetes mellitus costuma ter os seguintes sintomas: polidipsia, que é o excesso de sede, já que o aumento de glicose do sangue causa um desequilíbrio iônico que retira líquido extracelular e elimina na urina. Isto é, se urina muito, em consequência, se bebe muito. Aumento do apetite, pois o açúcar que dá energia não é consumido. Aumento do número de micções e do volume miccional.
Neuropatias, pois o desequilíbrio osmótico pode afetar as sinapses elétricas e lesar o tecido nervoso. Nas formas simples, tais doenças costumam afetar membros periféricos, como a planta dos pés, que perde a sua sensibilidade. Tanto é que tem um exame de monofilamentos para se avaliar o grau dessa perda. Outros sintomas associados pelos mesmos motivos poderiam ser os formigamentos dos membros. Podem surgir dificuldades para se enxergar, com as retinopatias e, principalmente, a dificuldade de curar lesões. O que leva ao pé diabético, uma ferida comum em amputações, afinal, a dificuldade de se implantar uma reação inflamatória com o desequilíbrio osmótico, causa sucessivas necroses dos tecidos, levando a essa condição. Como eu já vim especificando, a diabetes costuma ser diagnosticada no exame de sangue a partir da hemoglobina glicada, que mostra uma média dos níveis de glicose sérica nos últimos 2 a 3 meses e seu tratamento pode envolver restrições na dieta, injeções de insulina, consumo de hipoglicemiantes, entre outras coisas. E é isso. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Abraço e até a próxima!